a gente tem que entender que o risco inerente a investir numa empresa no começo da jornada, ela exige essa expectativa de retorno. Porque a gente sabe que de cada 1.000 empresas que captam um pre-seed, só 100 chegam no seed, 25 na série A, 12, 6, 3, 1. E a gente só ganha dinheiro quando a gente acha uma empresa que dá 64x de retorno. Fala, Edson, tudo bom? E aí, Matheus? Tudo certo? Boa, estamos online aí. Acho que o pessoal deve estar entrando aí no nosso podcast. Cara, primeiro eu queria te agradecer muito, Edson, por topar e bater esse papo. Sei que sua agenda aí deve estar bem corrida, né? Para a galera que está entrando aí pela primeira vez no podcast, já estamos na nossa edição 50 aqui. Caramba, como passa rápido. Estou bem empolgado para essa edição aqui em específico, né? A gente até então estava muito numa linha de trazer empreendedores, C-levels aí, né, de grandes empresas de SaaS, e agora a gente está entrando numa nova linha de começar a trazer uma galera de VC, né, que obviamente faz parte, complementa muito esse ecossistema. E aí hoje, né, nosso convidado aí é o Edson, que é partner aí da Astela. O Edson, queria te agradecer novamente aí por topar bater esse papo. E, pô, se apresenta aí para a galera, fala um pouco da Astela, acho que esse papo vai ser bem bacana. Pô, animal, tô felizão de fazer parte dessa comunidade, desse podcast. Acho que é um momento muito legal que a gente está vivendo. Para quem não me conhece, sou o Edson, sou fundador da Astela, faz 35 anos que eu estou no mundo de tecnologia. Comecei minha carreira como account executive na Lucent, vendendo tecnologia na década de 90. Fui para o mercado financeiro fazer investment banking em telecom, mídia e tecnologia, e fundei a Astela em 2018. Eu gosto de dizer que naquela época a gente jogava futebol de várzea com bola de meia, não tinha gol, era o tênis, né? E hoje estamos todo mundo aqui a caminho da UEFA, o que eu acho fenomenal. São Paulo aí é umas 20 maiores cidades, ecossistemas de empreendedorismo no planeta. São mais de 100 fundos de venture capital, né? Centenas de unicórnio. Acho que é incrível o que a gente criou no Brasil e vou adorar contribuir para a comunidade para que a gente crie empresas ainda mais incríveis. E a gente lembre que SaaS não morreu e não vai morrer. Exatamente. Porra, legal demais. Ô, Edson, eu tô praticamente 10 anos aí no mercado de software também, e eu vejo que, com o passar do tempo, algumas tendências, algumas conversas têm mudado bastante assim no ecossistema. Por exemplo, né, quando a gente olha ali para meados de 2020, que o capital estava muito mais simples, vamos dizer assim, de você conseguir. Eu via muito a galera, todo mundo queria ser o próximo unicórnio, né? Era, vamos crescer a qualquer custo. Muita gente captando grana sem necessariamente ter um produto validado. Acho que, fez parte, né? Foi um momento em específico. Mas agora você já vê a galera, um pouco mais, não, quero ser uma empresa que consegue gerar caixa, se capta as rodadas de investimento, acaba sendo muito mais estratégico, né? Então, utiliza mais como um combustível para crescer, sem necessariamente ser queima de dinheiro absurda. Na tua visão, né? O que vocês buscam hoje nas telas? Vocês querem aquela empresa que realmente queira ser o próximo unicórnio, né? Vocês estão no alto risco, ou vocês estão buscando mais aquele tipo de negócio que tem mais controle, é mais rentável? Talvez seja uma questão de momento também, mas como é que está a tua visão hoje, se você for investir numa empresa, né? O que você está buscando mais, né? A empresa que quer ser unicórnio, quer queimar dinheiro, ou que está indo mais numa linha sustentável, crescer mais com as próprias pernas, ter um pouco mais de diligência, né, com os investimentos? Eu acho essa pergunta incrível para a gente começar o papo. E eu gosto de começar dizendo que um dos problemas da minha profissão é que a gente é que nem surfista calhorda, que procura a onda perfeita que não existe, né? Então, acho que um dos problemas do Venture Capital é que ele cria, no mundo do empreendedorismo, uma coisa que as agências de modelo fazem para a beleza humana, que é uma beleza que não existe na rua.
né? Então, acho que essa é a primeira coisa. Empreender não é captar com venture capital, né? Então, tem histórias incríveis de empreendedores, de empresas que nunca entraram nessa roda da fortuna do venture capital. Então, separando isso, eu acho que dentro da rota de preciso de dinheiro para crescer ou gostaria de ter dinheiro para crescer, a gente tem que entender que o risco inerente a investir numa empresa no começo da jornada, ela exige essa expectativa de retorno. Porque a gente sabe que de cada 1.000 empresas que captam um pre-seed, só 100 chegam no seed, 25 na série A, 12, 6, 3, 1. E a gente só ganha dinheiro quando a gente acha uma empresa que dá 64x de retorno. Então, não tem como fugir disso. O nosso trabalho é devolver o dinheiro para quem investe na gente, ajustado para o risco que a gente está correndo. Eu preciso dar para quem investe em mim 35% de retorno ao ano ao longo de 10 anos. Então, eu preciso buscar coisas que sejam incríveis. Dentro dessa busca, Matheus, tem 2 tipos de startups e 2 tipos de investidores. E os 2 funcionam. Eu gosto de dizer que tem os Cobra Kai e os Mr. Miyagis. Quem gosta de ganhar na porrada com muito dinheiro e quem gosta de ganhar pegando o casaco, largando o casaco. A mediana de dinheiro para se criar um unicórnio no Brasil ou no mundo são 270 milhões de dólares. Essa é a mediana para se criar uma empresa de bi. Só que tem gente que faz isso com 4 milhões de dólares e tem gente que precisa de 4 bi. A diferença do Cobra Kai e do Mr. Miyagi é que quem fica bilionário no primeiro caso são os founders e quem fica milionário no segundo caso são os investidores. E a diferença entre esses 2, entre o Cobra Kai e o Mr. Miyagi, é que o Mr. Miyagi sabe vender. Então, founder que tem controle de topo, meio e fundo de funil, usa o dinheiro do jeito que ele quer e não é usado pela indústria de venture capital. Então, a resposta para a sua pergunta é sim, eu busco unicórnio, mas eu busco empresas, founders que querem crescer nessa velocidade, que é o triple, triple, double, 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 com o mínimo de dinheiro possível. Animal. Muito bacana. Eu gostei muito da estatística que você deu, né? Do quantos players você precisa para ter o retorno. Acho que eu nunca vi tão didaticamente explicado a lógica do VC, né? Porque muita gente não consegue entender que quando você é um VC, você está apostando em vários e um que der certo vai cobrir, né, o investimento que você fez nos que não deram certo. E é por isso que você precisa desse retorno, como você comentou, de 35, 36 vezes, né? Nenhum fundo está entrando numa empresa esperando só dobrar ou triplicar o dinheiro, porque no final do dia o que ela precisa, se a empresa der certo, é cobrir todo o resto. Seria lindo o cenário se todas retornassem um pouquinho, né? Aí talvez essa conta fechasse. Aí você fala assim, posso ganhar 2x, 3x em cada uma, beleza, o negócio funciona, mas na prática não é assim, né? Cada 10, uma vai dar certo, meia vai virar um unicórnio ou menos do que isso, né? Então, é super bacana essa lógica, porque isso até mostra para o empreendedor, na verdade, ele precisa entender que se ele está disposto a ter uma jornada de 2 anos, de 5 ou de 10 anos, porque para ele conseguir te dar o retorno que você espera como VC, dificilmente ele vai conseguir dar esse retorno em 1, 2 anos. Talvez seja uma jornada de muito mais anos, que ele vai ter que fazer outras rodadas até chegar naquele patamar que se espera, né? Então, acho que é uma escolha, né? Às vezes o empreendedor pode criar uma empresa que fatura 10 milhões por ano, ter uma margem ali de 20, 30%, e beleza, ele não precisa do VC, de certa forma, ele pode botar o dinheiro no bolso. Agora, se ele quiser construir um case de 1 bilhão, 2 bilhões, né, aí ele precisa entrar nesse jogo. Mas acho que um negócio super legal que você comentou no início foi que, cara, eu percebia que, sei lá, de 100 empreendedores que queriam abrir uma startup, eu via antigamente 99 fazendo um PPT e pensando já em levar para o VC e captar investimento. O cara não vendeu para um cliente, não validou o produto, não validou tração e estava mais preocupado em captar dinheiro, né? É até um ponto engraçado. Eu comecei a empreender de fato em 2023. E quando eu falava para as pessoas que estavam empreendendo, qual era a primeira pergunta
que me faziam. E aí, já captou? Eu sempre fiquei puto com isso. Eu falava, porra, como se captar fosse a métrica de sucesso, né? Não é, essa não é a métrica de sucesso no final do dia. Acho que a métrica de sucesso é quando você captou e você devolve o dinheiro para o teu fundo depois e consegue realizar um exit ali, né? Mas, cara, até um papo super legal que eu tive faz alguns meses atrás com o Alex Anton, né? Que é o cara ali da M&A da Starion. E ele trouxe uma visão super interessante, que ele comentou um pouco da ótica, pelo menos que ele vê como comprador, né? Que eles têm buscado mais empresas hoje que são nichadas, né? Que dominam especificamente algum tipo de vertical, que tem um produto menos genérico, né? Que a gente sabe que, produto genérico hoje tem menos espaço, porque, antigamente você tinha um RP para todos os sistemas, hoje em dia tem um RP de barbearia, um RP de não sei o quê, né? E aí, na fala do Alex Anton, ele trouxe um pouquinho que hoje eles estavam mirando mais players nichados e que tem uma capacidade maior de geração de caixa. Eles já estavam buscando players um pouco mais equilibrados. Você vê que isso é uma tendência, de fato, das empresas que estão hoje buscando M&As, né? É comprar essas empresas que efetivamente se pagam, ou ainda tem player aí que é tomador de risco e quer comprar empresas que queimam, porque no final do dia, a tua estratégia como VC precisa estar muito alinhada a estratégia que os players, né, que vão comprar as empresas depois, estão buscando, né? Não adianta se apostar em unicórnio se ninguém está disposto a queimar e assim por diante. Como é que você tem visto esse cenário aí das escolhas de M&A ultimamente? Bem legal, acho que tem várias camadas aí na tua provocação. A primeira delas é um fato que as pessoas pouco conhecem, é que o Brasil é um lugar muito líquido para tech exits. São mais de 380 saídas por ano. A mediana de volume de transação é 90 milhões de dólares. É muita coisa, né? Então, seja para quem quer empreender sem VC ou quem está investindo com VC, é um mercado que tem comprador, tem muita gente comprando. E aí o que você falou o comprador, ele quer resultado. Ele quer ou geração de caixa, ou ele quer a previsibilidade da geração de caixa, que tem a ver com como ele vai pagar pela transação, né? O earn-out, esse tipo de coisa. Então, sim, a saída tem que ser nesse espaço de geração de caixa. O mercado, ele paga por 3 coisas, são sempre 3 vetores no preço das coisas, no preço das empresas: taxa de crescimento anual, margem bruta e geração de caixa. Sem uma dessas 3, não tem transação. Com as 3, você tem a melhor transação do mundo, né? Então, como que eu construo uma empresa sempre tentando olhar para essas 3 coisas? Como investidor de early stage, a gente está tentando criar a jornada do triple, triple, double, double, double. Enquanto a gente está na taxa de crescimento do triple, triple, double, 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 não falta dinheiro para suportar essa jornada. A hora que o crescimento cai, aí arrumar dinheiro fica mais difícil, e aí começa a ser a hora de falar, então tá bom, já que a gente não vai seguir no triple, triple, double, 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 vamos vender? E aí o que eu tenho que fazer para ajustar a empresa, custo, para poder falar de geração de caixa e procurar uma saída. E aí a saída é sempre uma questão de múltiplo, né? Então, assim, o mercado, o Anton e todo mundo paga um quadrante de taxa de crescimento versus margem bruta geração de caixa, que é o que a gente conhece como Rule of 40, a regra dos 40. Legal, super bacana essa visão. E quando a gente olha, né, para essa visão de aquisição, né, de novas empresas, você acredita que assim, né? Porque você falou muito do triple, triple, double, double, beleza, né? Só que eu conheço vários casos de founders que em um determinado momento eles perceberam que eles tinham muito dinheiro, eles fizeram o triple, triple, double, double, e em algum determinado momento eles perceberam assim, cara, se eu não vender minha empresa agora, eu vou quebrar. Por quê? Porque eles precisavam de muito capital para fazer o crescimento, só que chegou num estágio que, para sustentar aquele crescimento, com churn alto e tudo mais, precisaria de mais capital. O que acabou acontecendo, né? Teve que praticamente vender a empresa múltiplo vezes 1, assim. Você tem vários casos assim, né, no Brasil.
Qual que é a tua visão nesse âmbito, né? Porque quando o founder ele chega nesse estágio dele ter que fazer a empresa vezes um, ele está desesperado para vender, ele perde qualquer poder de barganha, de negociação. Hoje você, como VC, né? Você está, obviamente, monitorando todo esse crescimento desses founders. Quando você tem algum caminho específico que você percebe que a galera está indo nessa linha de, cara, puta, você vai chegar no momento aqui que você vai precisar de capital infinito e você não vai ter como negociar decentemente um M&A, né? Tem alguma forma que você observa isso, um comportamento, e vocês entram em ação para remediar, porque obviamente isso é horrível para vocês, não adianta nada ter uma empresa ali que se parar de botar rodada, ela vai desmoronar, né? Cara, você disse tudo. Gestão de caixa é tudo, burn é tudo, pista é tudo, né? Então, assim, quantos meses eu tenho de caixa? Enquanto eu tenho pista, eu regulo pela regra de 40. Deixei de ter pista, não estou conseguindo ter visibilidade de fundraising, e eu acho que vale a pena a gente falar o que é time de fundraising, né? Aí eu tenho que puxar o freio de mão, abrir mão da taxa de crescimento e ajustar para conseguir breakivar e aí buscar o máximo de valorização possível. Então, esses casos que você mencionou, geralmente tem 3 coisas erradas ou faltantes. A primeira delas, esses founders geralmente não têm controle de causa e efeito em vendas, que é o que o Iaco no Winning by Design chama de pod. Então, quanto eu sei quantas pessoas eu preciso para gerar topo de funil, meio de funil e fundo de funil, e quanto esse time gera de nova receita por mês, vamos chamar de NMRR por enquanto, até a gente achar um nome novo, né, no mundo agêntico, eu tenho controle do crescimento, está na minha mão. Quantas pessoas eu contrato, qual que é o resultado que ela gera. Se eu não tenho isso, eu tenho que ser muito bom de fundraising, porque fundraising demora 1 ano, 2 anos para acontecer. Então, se eu não tenho um pipe de investidores engajados, a chance de eu captar em 9 meses é 0. E terceiro, eu não consegui fazer uma gestão de despesa, né? Então, assim, eu já vivi esses 3 casos com founders. Essas 3 coisas, elas são pautáveis, gerenciáveis. Falta ter antevisão e capacidade deliberada de se preparar para essas 3 coisas. Legal, bem bacana. E é bem comum, né? Você vê a galera que não tem controle do próprio funil. Por exemplo, acha que contratar 30 vendedores da noite por dia vai ser algo que vai multiplicar suas vendas por 30. É muito normal achar ver a galera falando isso, né? Vou contratar mais vendedor. No final do dia, que ela vai ter? Vai ter vendedores que têm a agenda vazia, vão acabar tendo que fazer prospecção por conta própria. E aí o resultado que 30 vendedores vão trazer seria exatamente que 3 trariam com um inbound bem estruturado, com um outbound bem estruturado. Eu acho que esse é o grande ponto, né? E é bem normal ver esse tipo de besteira acontecendo quando a galera tem acesso a muito capital sem ter bem validado o seu produto, sem ter essa previsibilidade de funil, como você comentou, né? Teve bastante empresa que, meados ali de 2020, que pegou bastante grana e acabou indo nessa linha perigosa, né? Quando você vai ver, você tem um time extremamente caro, pouco produtivo, e aí você acaba gerando uma desmotivação geral e você, enfim, você destrói tua empresa pelo próprio capital que você pegou, né? Tem 2 perguntas que eu sempre faço e elimina 90% dos casos, que é: qual que é o teu ticket médio? Se o founder titubeia para responder, não vai dar certo. 2, qual que é a tua produtividade de vendedor? Cara, se desliza nessas 2 perguntas, não tem mais nada para conversar. Uhum. Total. E até, assim, são pontos bem importantes, porque se você for olhar grande parte dos early stages, você vai olhar, puta, qual que é o ticket médio? Ah, vamos supor, R$200 por mês. Beleza. Quanto custa para trazer esse cliente? X. Pô, qual que é o tamanho do teu mercado? Tá, o tamanho do teu mercado é tal. Mas peraí, para você ter um mínimo de uma receita aqui que para em pé, você vai ter que ter
35 mil clientes, para você alcançar, para você ter 35 mil clientes, ter uma taxa de conversão de 10%, você vai ter que alcançar 3 milhões, não sei o que, quantos clientes. Tá, beleza, qual que é o custo para adquirir o cliente? Ou seja, essa conta nunca vai fechar. É simplesmente impossível de fechar, né? E é por isso que, pô, eu acabo vendo muito founder começando naquela linha de, vou fazer um produto barato aqui para conseguir vender mais, e no final do dia tem que pivotar a estratégia para uma parada mais enterprise, porque senão essa conta não fecha, né? E isso é muito síndrome de, puta, a galera vendo o mercado americano lá, né, que todo mundo tem o SaaS lá que, putz, você paga com cartão de crédito, R$ 99, não sei o quê, e você vê muito founder brasileiro achando que vai criar um produto, não vai precisar ter time de vendas, vai colocar lá cartão de crédito. Cara, essa conta nunca vai fechar. Eu acho que tem uma galera aqui da comunidade, assim, que, óbvio, tem gente que tem empresa e tem gente que está começando a criar empresa. Eu vejo que o erro da galera é muito esse. Não, vou criar um produtaço aqui, no final do dia nada fecha, não tem TAM, não tem ticket, o modelo de aquisição, puta, nunca fecharia a conta, né? Então, bem legal você trazer essas duas perguntas aí, que se o founder te titubear, porque ela está diretamente relacionada a isso, né? Exatamente. Legal. E, cara, vocês hoje investem majoritariamente em empresas early stage, né? Até legal depois você trazer um pouco para a galera aí que você considera o early stage, né? Porque às vezes a galera pensa que o early stage é, puta, a empresa que está nascendo agora, mas o early stage, na verdade, muitas vezes já é um pouco mais avançado do que isso. Mas, assim, eu vejo muito founder de segunda ou terceira viagem com facilidade de captar grandes cheques, né? Isso, eu conheço vários casos de founders que fizeram bons exits e depois, na sua segunda empreitada, terceira empreitada, conseguiram captar antes mesmo de validar algum produto, né, ou qualquer coisa do tipo, e até tiveram que pivotar, queimaram uma puta grana. Conheço alguns casos nessa linha. Você investe em gente assim, né? Você prefere investir num founder que, puta, já tem essa experiência e botar um cheque no início de uma operação dele, ou você prefere um negócio que já minimamente já se prove com fit de produto, mercado, independente se é um second time founder ou não, né? A gente vai um pouquinho em 3 estágios, pre-seed, seed e série A. E aí a gente tem aí, depois, para quem tiver interesse, a gente tem uma landing page que chama Stella Napkin, aonde a gente descreve exatamente o que a gente espera em cada um desses 3 estágios, né? Qual que é a nossa visão de mediana, de tração, margem bruta, time, máquina de vendas, máquina de produto, tudo aquilo que a gente acha que é imprescindível. A gente faz pre-seed em pessoas que a gente já conhece. Então, são relações de 5, 10 anos. Founders que a gente já fez alguma coisa, ou já tinha investido, ou trabalhou numa empresa que a gente investiu, ou a gente fez coisa junto, porque no final das contas é uma jornada de gente, né? Então, assim, eu preciso saber o que a pessoa pensa, como que ela pensa, como que ela reage em situação de estresse, vai dar química, não vai dar química. Então, no nosso caso, é muito difícil, é quase impossível, a gente nunca investiu em alguém que a gente não conhecia no pre-seed. Mas a gente faz pre-seed com founders que são second timers, que a gente já tem relacionamento. Quando a gente ainda não tem relacionamento, geralmente a gente espera o seed, e aí a gente está esperando o product market fit. E às vezes a gente entra ali na série A, né? Então, a diferença de um seed para a gente, a empresa está faturando $50 mil mês, crescendo 15%, 20% ao mês, a gente vai aí de 2 a 3 milhões de dólares. E na série A, a empresa está fazendo 300k de MRR de dólar, crescendo 10% ao mês, a gente faz de 5 a 10 de dólar. Legal, bem bacana. E é muito o que você falou mesmo, né? Porque o founder que vocês já conhecem, né? A pessoa que já conviveu, puta, ela vai saber talvez o momento certo de pivotar a ideia, entender que não necessariamente aquele produto vai acontecer daquela forma, né? Acho que tem inúmeras questões que, quem já construiu, né, não vai, reduz muito a chance de errar, né? A própria máquina de vendas que você comentou, alguém que já fez uma vez, cara, vai ser muito difícil errar na segunda vez. Construção de produto, né? É a mesma coisa, né? Então faz todo sentido essa visão, e é muita coisa que é muito um ponto que a galera questiona, mas só porque é second time founder consegue um cheque mais fácil.
cara, faz todo sentido isso aí, né? Pô, você tem uma empresa, você vai contratar quem? Aquela pessoa que você já trabalhou há 10 anos em conjunto e sabe que é uma pessoa confiável, ou alguém que você nunca trabalhou, que numa primeira situação você não sabe como a pessoa vai reagir, né? Então, acho que traz também o ponto de que, cara, no final do dia, investimento é muito sobre confiança também em pessoas, né? É melhor você ter um founder bom e um negócio ruim num primeiro momento do que talvez um negócio muito bom e um founder ruim, né? Porque em algum momento a casa vai cair de algum lado, né? Exatamente. Legal. E já que a gente pegou nesse detalhe aí de founder, né? De pessoas, o que na tua visão diferencia um founder bom de um founder excepcional? Pegando aí toda essa galera que vocês já trabalharam, né? Boa. Para se fazer uma empresa de sucesso, eu acho que são necessárias 4 coisas. O time, o founder, precisa ser muito bom de produto, precisa ser muito bom de vendas, precisa ser muito bom de cuidar de gente e precisa ser muito bom de fundraising. Então, um bom founder, ou ele ou o time dele, tem 10 mil horas em cada uma dessas coisas. Produto, go-to-market, gestão de gente e fundraising. Um founder excepcional, além de ser bom nessas 4 coisas, é muito rápido de aprender. Tem learning agility. Então, como é que a gente sabe, como é que a gente mede learning agility? A gente conversa com a pessoa, ela tem lá os desafios, a gente faz 1, 2 sugestões, recomendações. Se a pessoa volta no dia seguinte, cara, quer learning agility maior do que essa? A pessoa precisava de um input, recebeu o input, processou o input, devolveu o input. Essa pessoa quer aprender, sabe aprender e faz isso rápido. Isso não quer dizer que ela tem que concordar comigo, né? Pelo contrário, mas ela escutou, ela processou e ela devolveu. Tem founder que a gente faz uma provocação, cara, demora meses para a pessoa voltar. Ou quando volta, nem lembra que teve aquela discussão com você. Então, assim, baixíssimo learning agility. Então, tem que ser bom nessas 4 coisas e tem que ser incrível em aprender. Legal. Não, esse ponto que você comentou é bem interessante, né? Porque no final o founder bom, ele realmente tem que estar matando o negócio dele o tempo inteiro. E se ele escuta um insight bom, ele tem que ter a capacidade de botar aquilo em pé rápido. Por mais que ele não ponha de pé da melhor maneira possível, né? Mas às vezes é melhor você, fazer uma mudancinha na direção correta, isso acontecer rápido, do que você, processar aquilo demais e tentar pensar na perfeição. Assim, os founders mais geniais que eu conheci até então, eu percebi que eles tinham um padrão que era, cara, ninguém pensava demais. A galera ia lá e fazia. Era muita execução. Ah, o produto não está pronto, dane-se, coloca. Ah, vamos pensar uma estratégia nova de growth, testa, né? Mas vai destruir. Cara, sempre era muito esse perfil, né? Acho que é um pouco do que você comentou também. Viu um insight que vai mudar o negócio, processa rápido, beleza, vamos ver como botar de pé, entende. Bem legal você trazer essa visão aí. Eu concordo com você, e se eu pudesse apontar a lerdeza que mais atrapalha os founders, é na decisão de focar. Não tem nada pior na vida de um founder que é demorar para decidir no que focar. Né? Eu brinco que para conquistar a Europa, para se criar aí o tal do unicórnio, a empresa de triple, double, 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 você precisa escolher a Normandia. A maior parte dos founders não escolhe a Normandia, quer invadir pelo Bósforo, todas as praias da Itália, não escolhe praia nenhuma na França. Cara, então assim, não tem como crescer rápido, não tem como criar uma coisa incrível sem focar. Sem escolher a persona, sem escolher a fonte de geração de lead, o modal de venda, posicionamento, feature que vai funcionar agora. Então, quer testar se alguém realmente tem capacidade de crescer rápido, é medir a capacidade de focar. E é complicado, né? Eu sou founder de 2 empresas, então, o tempo inteiro tem coisas diversas que, se eu não tiver foco, eu tô
realmente ferrado, né? E aí eu em alguns momentos eu percebi que eu estava, putz, será que estou dando muita atenção para algo que não necessariamente vai ter um efeito, né, que seja um efeito razoável? E aí eu criei uma forma de priorizar as coisas bem interessante, que eu chamo de o que vai mudar ponteiro. Então, no grau de 1 a 3, o quanto que essa iniciativa, essa preocupação vai virar meu ponteiro, seja para churn, seja para nova receita. Cara, de 50 coisas que aparecem na minha mesa, acho que 2 realmente são mudadoras de ponteiro. O resto é baboseira. O resto é aquela coisa que, tipo, tá, se resolveram, resolver, ou, cara, não vou perder meu tempo com isso agora, vale mais a pena focar em outra coisa. Então, acho que no final do dia, as boas decisões são as que mudam o ponteiro, né? Você não vai ficar discutindo a infra do sei lá o quê, do não sei o quê, sendo que você está com um problema de geração de demanda que você precisa de velocidade para resolver. E no final do dia sempre vai ter algum débito, né? Nenhuma startup é perfeita. É uma questão de equilibrando os pratinhos. Pô, você vai focar em escala no momento que você ainda não acertou a parte de venda? Não vai. Eu já vi muito founder cometendo esse erro, né? Ah, não, eu tô fazendo aqui minha refatoração da tecnologia para ficar escalável. Tá, mas quantos clientes você tem? Ah, eu tenho 20. Tá, quanto você está trazendo por mês? 3. Por que você está pensando em escala, pelo amor de Deus, né? Está se preparando para receber 1.000 clientes, você nem tem a máquina ainda. Então, acho que esse ponto do foco ele é super, super interessante. Concordo. Boa. Cara, aí agora falando um pouco de produto, né? A gente tem olhado aí para a inteligência artificial chegando e acho que, pô, antigamente, para você criar um negócio, tinham 2 grandes barreiras, né? A primeira era o produto, tecnologicamente falando, né? Não era tão simples você desenvolver uma solução, né? Um MVP de alguma coisa para você botar no mercado. Eu mesmo, pô, isso nem faz tanto tempo, há 3 anos atrás, quando fui botar a primeira versão de produto no ar, por mais MVP grotesco, porco que era na época, cara, ainda assim precisava de um desenvolvedor, porra, eram semanas de trabalho, né? Não era um negócio super bonito. Agora você já vê que existe a capacidade de você pôr um MVP, né? Não um produto escalável, mas um MVP de maneira muito mais rápida. Porém, né, ao mesmo tempo, cara, a gente vê que a questão de construção de canal, ela continua sendo um desafio, se não até mais importante do que hoje, porque antes você tinha capacidade, sei lá, de gerar, iam ter 10 pessoas fazendo um produto como o teu, agora 1.000 podem fazer, o que vai mudar é a capacidade que elas têm de distribuir. Isso de alguma forma mudou os critérios que vocês entendem como chave para investir em uma empresa? Vocês têm priorizado mais o founder vendedor do que o founder produteiro? Né? De alguma forma isso mudou na diligência de vocês antes de investir em alguma coisa? Excelente pergunta. Eu acho que o mix não, né? O mix entre produto e go-to-market ele continua importante, mas a mudança do unit economics ela é e vai ser ainda mais gritante. Então, se a gente olhar o que aconteceu lá do DOS para o Windows, do Windows para a nuvem, da nuvem para a App Store e da App Store agora para a era agêntica, a gente vai ver que, replicando o que você acabou de falar, lá atrás a gente tinha que desenvolver 1.000 funcionalidades, demorava 2 anos desenvolvendo o produto, aí gastava 1 ano tentando vender, vendia uma licença, 1 ano para implementar e ir embora. O risco era do comprador. Aí veio a nuvem, em vez de desenvolver 1.000 linhas, a gente passou a desenvolver 300 linhas. Em vez de demorar 1 ano para vender, demorava 6 meses para vender. E aí você fazia uma assinatura e ia desenvolvendo o teu produto, correndo para desenvolver as 1.000 linhas nos próximos 3 anos. Agora, a gente não tem que desenvolver mais as 300 linhas, a gente desenvolve 30, chama isso de agente, vende e sai correndo para desenvolver as outras 300, as outras 1.000. Então, 2 mudanças radicais agora, né? Que tem a ver com produto e go-to-market. O produto, eu não preciso desenvolver as 1.000 funcionalidades, mas se eu não tiver um roadmap muito claro, eu desenvolvo 30 e aí eu não sei o que desenvolver no dia seguinte, ou o que eu desenvolver no dia seguinte nunca vai formar a arquitetura total do meu produto no longo prazo. Então, planejamento se tornou ainda mais imprescindível para eu saber se eu vou fazer essa corrida de construção da maneira certa. E muita gente não tem essa visão de product management. Então, assim, product management já era importante, agora é fundamental, o roadmap é fundamental. 2, antigamente a gente descobria o modal de vendas depois que tinha as 300 de linha de código desenvolvido.
Agora a gente desenvolve 30, porque tem que ser rápido, tem que vender de algum jeito e depois descobrir o modal de vendas mais para frente. Então, provavelmente, a gente vai entrar numa era onde land and expand vai ser o principal modal de venda. A gente vai ter que descobrir um jeito de vender o agente rápido, PLG, Insight Sales, mas o mais leve possível, e aprender a fazer upsell para o público que a gente vai ficar. Se vai ser pequena, média ou grande empresa, o upsell vai ter que acontecer, a gente vai ter que ser bom de land and expand. Então, acho que são essas duas grandes mudanças, porque o que a gente ainda não sabe nessa nova era agêntica é qual que é o unit economics. Software é software, software sempre vai ter software. Para quem vem me encher o saco e falar que software morreu, eu mostro o logo da Salesforce em 2005, que era No Software. Cara, né, assim, é tudo de novo que a gente está vivendo. Então, é aprender essas duas coisas, mas construir software e vender é tão difícil quanto era 10 anos atrás. Legal. Você falou bastante agora de land expand, né? Porque no final do dia, assim, quem tem uma grande carteira, um grande canal consolidado, em tese, tem mais facilidade de vender novos produtos, né? E eu acho que isso é uma fortaleza, sempre foi, né? Mas continua sendo uma fortaleza extremamente importante. Aí vou dar um exemplo, né? Em 2023, quando eu fui fundar a GetDemo, é uma empresa que vende só para empresas de SaaS, né? E eu sentei com alguns VCs no começo. No início a gente só tinha um produto, hoje em dia a gente tem vários para o mesmo mercado, mas a galera falou assim, cara, mas pô, empresa de software no Brasil, que merda de mercado, tem umas 15 mil empresas aqui, nem isso, disso aí, porra, vai pensar numa tese aí que a gente tenha milhões aí de empresas potenciais no TAM e tudo mais. Aí eu voltava assim para casa, conversei com vários VCs na época, assim, até desisti de pegar a rodada naquele momento. E eu comecei a pensar, falei, cara, mas peraí, que adianta você ter 2 milhões de empresas de potencial, 3 milhões, se eu não vou ter capacidade de atingir nenhuma, não vou ter canal, né? Por quê? O que eu tinha pensado na época? Falei, cara, beleza, o que a gente tinha de fortaleza? Se a gente vai vender só para empresa de software, ter 12 mil empresas de mercado é ótimo, porque é muito fácil alcançar 12 mil empresas, alcançar 2 milhões é difícil. Segunda fortaleza, canal. Pô, tá todo mundo no LinkedIn, todo mundo de software é totalmente conectado com as redes sociais, ali, principalmente LinkedIn. É diferente você vender pro tio da esquina, mercadinho lá, que nem sabe o que é software, né? E nem tá na rede social. Como é que você vai alcançar esse cara? E aí, na época, eu falei, meio que cheguei a pensar em, pivotar a tese, e falei, dane-se, na verdade. Apostei, continuei apostando, usei muito LinkedIn, postei conteúdo pra caramba, falando de SaaS, me posicionando. Começamos a vender o produto, que era algo que ninguém resolvia. Crescemos, mais de 300 empresas de software cliente, lançamos novos produtos e meio que dominamos o nicho SaaS, né? Aí você me pergunta assim, por que você tem uma comunidade de SaaS? É um canal aqui, eu tô me transformando em mais autoridade de SaaS, trazendo a galera pica, e no final do dia eu tenho uma missão de todo mundo me conhecer nesse mercado. E você falou muito de land expand. Você acha que mudou alguma coisa na linha dos VCs hoje sobre a visão de precisa de ter mercados gigantes para talvez prefiro uma dominância num nicho, ou não, continua sendo essa visão de muito mercado, porque isso, pelo menos, como eu vi, era algo que era muito importante para os VCs, né? Eu acho que ainda continua, tem a ver com aquela primeira parte da conversa sobre unicórnio, sobre potencial de crescimento. O que eu acho que a gente tem hoje, diferente daquele momento ali em 2021, é que ali em 2021 a gente ainda estava muito focado no Brasil, né? Como tinha poucas empresas que estavam de verdade virando global. De lá para cá, a gente viu algumas e a gente tem um volume cada vez maior de gente tentando fazer coisas globais. A sensação que eu tenho, Matheus, é que até 2021 a gente fazia empresas de novela da Globo. E agora a gente está todo mundo fazendo minissérie coreana, sabe? Parece que a gente aprendeu a falar de uma narrativa global. Então, o addressable market continua sendo importante, só que agora tá bom. Então, eu não tenho universo Brasil é pequeno, mas, cara, eu vou fazer Brasil, depois eu vou fazer Portugal, vou fazer Espanha, vou fazer
né? E aí como é que eu mostro a minha capacidade de fazer uma coisa global, como o Pipedrive fez lá atrás, né? Como é que o cara lá no meio da Ucrânia fazia um negócio daquele tamanho global? Como é que a Sana não, desculpa, como é que é os caras lá da Austrália? Oxe, Maria, software que todo developer usa, enfim, esqueci o nome aqui, super famoso, né? Então, assim, dá para fazer, tem que sonhar e tem que ser global. Ou ser gigante no Brasil, né? Uhum. Legal. Você pegou um bom ponto, essa questão de globalização, né? Porque eu conheço pouquíssimos cases brasileiros de empresas que conseguiram ser globais com sucesso, né? Não sei se você conhece, enfim, muitos cases, mas pelo menos dos que eu conheço aqui, ou a galera tentou expandir globalmente, acabou voltando atrás por algum motivo, ou tentou nascer global e errou feio. Eu já vi founder, por exemplo, que não dominava nem o mercado Brasil. Aí, quando foi ver, tava abrindo lá a empresa como se fosse uma empresa americana e cobrando em dólar, sendo que tá no mercado brasileiro, não conhece ninguém lá fora. Porque uma coisa é, por exemplo, uma coisa é uma Pipefy que nasceu como uma empresa americana, que já estava inserida no ecossistema lá. Outra coisa é uma empresa brasileira de alguém que nunca nem pisou lá fora e já está querendo competir globalmente, cobrando em dólar, sem ter dominância de canal, sem ter dominância de produto. E eu já vi muito founder fazendo isso, tá? Agora virou moda, tá fácil de desenvolver aplicação no Lovable. A galera vai lá, cria um negócio, cobra em dólar e acha que vai fazer uma empresa internacional. Como é que tá a sua visão em relação a isso, né? Pô, alguém vem com uma tese internacional para você. Você fala, cara, legal para um estágio mais avançado, não comece assim. Como é que tá a sua visão hoje para isso? Eu acho que tudo volta para o time, volta para a densidade de talento que está ali, né? Então, assim, esse é um desafio. Vamos pegar o futebol, que talvez seja uma analogia aqui, que a galera vai curtir. Cara, você pega um time de segunda, terceira divisão e bota para jogar na primeira divisão da UEFA. Você tem chance de ganhar? Tem, né? Porque futebol é assim. Mas, vamos lá. Então, assim, cadê a densidade do time, de capacidade de competir numa arena global? Já fez isso? Pô, legal. Consegue atrair membros do time para fazer isso? Porra, legal. Consigo trazer advisors para isso? Então, assim, mostra que você tem capacidade de montar um time para esse tipo de desafio. Aí tudo vale. E a gente tem... É difícil. Mas aqui no nosso caso, pegando essa área de SaaS, pega o que o Ale e a Paty estão fazendo com a Bird, pega, né, o que o Lohan está fazendo com o Bot City, já estão todos lá no Vale, né? Então, assim, tem uma geração de gente já fazendo, tentando fazer cada vez mais, a gente vai aprender. Mas a competitividade é maior, a cobrança é maior. Então, eu brinco, né? Você quer competir medalha de ouro dos 100 metros, medalha olímpica, ou 100 metros de Santo André, aqui perto de São Paulo? São coisas diferentes. Treino diferente, comida, tudo diferente. Então, assim, você está disposto a fazer esse tipo de treinamento? É só isso. Animal. E vocês têm alguns cases aí de investidas super fortes, né? Pô, vocês têm RD Station, Omie, que são cases aí que todo mundo conhece e, porra, tiveram exits sensacionais. Omie não foi exit, né? Teve mais um round agora, mas, porra, RD é um dos maiores cases aí de exit brasileiros. E na tua visão, né? Pô, o que essas empresas todas que tiveram esse sucesso têm em comum que fizeram com que elas chegassem onde elas chegaram, né? Você, obviamente, estava conectado nos bastidores ali, você deve ter percebido alguns padrões que indicavam que com certeza seria um sucesso absoluto, né? Além do que a gente já conversou, obviamente, que são os founders, a capacidade de tração, que acho que isso aí, né, com certeza é óbvio. Eu acho que primeiro reconhecer a robustez do SaaS brasileiro, do B2B de software brasileiro. A gente já investiu em mais de 30 nesses 15 anos, a gente nunca perdeu dinheiro. Isso é muito relevante. Então, assim, antes de celebrar e falar de RD, de Omie, a gente tem que lembrar que a gente ganhou muito dinheiro com o Kenobi,
a gente ganhou muito dinheiro com Exact Sales, a gente ganhou muito dinheiro com Culture Rocks, a gente não perdeu dinheiro com o Zigo. Então, assim, tudo que a gente fez com essa galera, alguma coisa a gente tirou da mesa. E acho que a gente tem que celebrar todos esses founders, porque todos fizeram coisas absolutamente incríveis dentro daquilo que deu para fazer no mercado ou na situação que cada um deles estava vivendo. O que diferencia essas histórias, que eu acho que elas servem para todos os founders de B2B Software Brasil, da OMA e da RD? Cara, esses dois, eles queriam trilhar o triple, triple, double, double, double e fizeram a jornada dessas 4 coisas de produto, go-to-market, talento e fundraising num outro patamar. E ambos focaram. Assim, é nítido a diferença do que o foco faz na capacidade de alavancagem de uma empresa, né? Então, assim, ambos focaram a ponto de quase morrerem. É uma distinção, assim, muito clara, muito visível, com causa e efeito, assim, comprovada. Sensacional. A RD é um puto exemplo de foco, né? Eu conheço o case bem próximo ali. E, pô, os caras tiveram a oportunidade de entrar no Enterprise, não entraram, focaram no SMB, tiveram a oportunidade de botar uma camada de serviço, não botaram, né? Então, tem muita coisa na estratégia deles ali que com certeza fez com que conseguisse chegar onde chegou, né? Se tivesse abrido ali, né? Se tivesse aberto uma porta de, não, vamos pro Enterprise, vamos abrir novas linhas de produtos antes, cara, puta, provavelmente teria, em algum momento, isso teria descaminhado, né? Eu acho que é uma excelente lição de foco. E acho que até beleza, né? Hoje em dia a empresa está em outro momento, pode adotar outras estratégias, mas naquele momento de tração do triple, triple, double, double, foi essencial o foco, né? Para conseguir garantir aquela velocidade. Muito legal. E, pô, a gente falou aqui pra caramba de, pô, o founder que mal construiu a empresa já quer buscar rodada, né? Na tua visão, qual que é o momento certo do founder buscar uma rodada, né? Tipo, pô, vamos dizer assim, é o momento perfeito que você adoraria ser procurado. Se um founder chegasse, ó, tô nesse estágio, nesse momento, você fala, puta, isso aqui é legal, né? Porque eu acho que muito founder tem essa dúvida. Beleza, vocês estão falando que não é para eu nascer mostrando o PowerPoint aqui da minha tese sem faturar R$1. Entendi, beleza. Que momento eu vou procurar o Edson aí para tentar captar? Vou procurar quando eu tiver 10 clientes, quando eu tiver 100, quando eu tiver, né? Então, acho que queria entender um pouquinho na tua visão, né? Pensando no teu escopo de pré-seed, seed, que é o que vocês atuam, o momento correto que o founder deveria estar buscando você, até porque é o momento que você vai querer ouvi-lo, né? Total. Vou começar com a frase que eu mais odeio. Founder que fala assim, eu quero fechar logo a minha rodada porque eu quero parar de captar e voltar para tomar conta da empresa. Eu falo, sinto muito, mas isso nunca mais vai acontecer na sua vida. Então, primeira coisa, alocação de tempo. Se eu quero estar na jornada de Venture Capital, se eu quero criar uma empresa que vai crescer o triple, triple, double, 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 eu tenho que alocar o meu tempo 25% para produto, 25% para go-to-market, 25% para cuidar de gente, 25% para fundraising. 25% do meu tempo, Edson, 25% do teu tempo para o resto da vida, um dia por semana. Conversando, fazendo mentoria, fazendo pitch, descobrindo o que o Edson gosta, o que o Eric da Monax gosta, é venda consultiva, é ABM Marketing. Cada fundo pensa de um jeito, cada pessoa pensa de um jeito, cada pessoa quer ver. Então, assim, se eu vendo para Enterprise, como é que eu faço? Falar com o VC é a mesma coisa. Tem que ter funil, tem que ter nutrição. Eu brinco que quer dinheiro, pede conselho. Quem pede conselho leva dinheiro, quem pede dinheiro leva conselho. Então, assim, constrói uma relação consultiva de conselho. Olha, Edson, não estou aqui fazendo pitch, só me ajuda. Assim, é só pedir para o chat GPT, Anthropic, seja lá a ferramenta que você usar,
que o Edson Rigonati gosta de escutar? Cara, vai vasculhar, vai ver todos os podcasts que eu já gravei e vai falar, cara, o Edson gosta de falar de foco, de máquina de vendas. Cara, assim, e cada investidor tem isso. E eu tenho que fazer isso não só para os investidores da minha fase, mas das próximas fases. Então, estou no Pre-Seed, eu já tenho que conhecer quem vai liderar a Série B, a Série C, porque esses caras vão demorar 4 anos para me conhecer. Né? Então, é uma atividade que pode ser processualizada, tem que ser uma atividade deliberada, e ela tem que ser uma relação humana, assim como é a venda consultiva. Plano de conta. Account plan. Boa. Muito legal você trazer esse viés, né? Porque, pô, beleza, hoje todo mundo quer fazer ABM com um cliente, né? Vai lá, desenvolve relacionamento, conhece os C-levels, faz um jantar. Cara, quem consegue vender na Enterprise é quem faz isso bem feito, vende sem vender. A galera tenta abordar na Enterprise a pessoa já tentando botar o negócio ali, não sei o que, prospectando como se fosse vender R$10 para a pessoa, né? Porra, vou dar o meu exemplo aqui. Eu tô falando todo dia com o CEO aqui de empresa grande do meu podcast, que ou é cliente ou no final vai virar cliente, né? Você abre o relacionamento aqui. No paralelo, meu time tá lá com o ABM bombardeando todos os influenciadores com estratégia de LinkedIn para a galera ver o que a minha solução faz. Do outro lado, né? Então você vai cercando. Deveria ser feita a mesma coisa com investidores, né? Então, pô, o que você tá gerando de valor, trocando com o Edson, por exemplo, né? Eu acho que essa é uma visão importante. O founder ele deveria ter lá uma planilhinha que seja onde ele escreve todos os alvos dele, né? E aí ele vai criando atividade. Cara, uma vez por mês eu tenho que falar com o Edson. Edson, olha isso aqui que legal que a gente fez. Edson, olha o que a gente está com plano de fazer. E meio que criando esse relacionamento do tipo, não mandando um PowerPoint para você numa primeira abordagem, falando assim, hey, Edson, quero captar aí agora, né? Eu acho que talvez seja essa virada de chave que precise acontecer, né? Exatamente. É exatamente isso. Animal. Super insight. Parem de tratar bem só os clientes, né? Começa a tratar bem e desenvolver relacionamento com os VCs também. Mas Edson, aí pegando um pouco do gatilho de tudo que a gente falou até agora, né? Hoje você prefere uma empresa que fatura 100 milhões e lucra 1 milhão? Ou você prefere uma empresa que fatura 20 milhões e lucra 8 milhões? Para investir, eu preciso sempre fazer apostas que tenham chance de virar uma coisa incrível. Então, eu preciso de taxa de crescimento. Então, assim, nos estágios iniciais, não tem essa de break e vá. O nosso trabalho é entregar crescimento. Né? O que o mercado compra é crescimento e potencial de geração de caixa no futuro. No começo, a única coisa que dá para medir de potencial de geração de caixa é margem bruta. Então, se tem crescimento e tem margem bruta, vale a aposta de tentar criar uma empresa que vai ser sustentável lá na frente. Então, é um time incrível com uma taxa de crescimento incrível. O que é uma taxa de crescimento incrível? 20% ao mês, se eu já estou faturando $50 mil mês, 10% ao mês se eu estou faturando $300 mil mês. Legal. Então, acho que a tua resposta é a seguinte: se o cara que fatura 20 milhões e está lucrando 8 milhões, está com uma taxa de crescimento baixa, provavelmente esse cara está pegando esses 8 milhões, botando no bolso e não está investindo em crescimento como deveria estar investindo, né? O correto, talvez, claro, ele poderia gerar um caixa, até poderia, de certa forma, se ele quisesse. Mas, se ele está com essa margem de quase 50% ali, provavelmente ele está deixando de investir em crescimento, que poderia transformar ele nessa empresa de 100 milhões que, eventualmente, né, lucra 1 milhão, mas tem um crescimento de 20%, 30% ao ano. No final, tua análise está sobre o crescimento e não a capacidade da geração do caixa em si, né? E isso no momento de investir. Depois que eu investi, a conversa é diferente. Se não está crescendo, se não tem caixa, me dá logo aí a geração de caixa e para de crescer.
e vamos vender a empresa. Então, assim, a pergunta, ela tem respostas para momentos diferentes. Legal. Esse ponto é interessante, né? A partir do momento que você investe, você quer que... Na verdade, eu acho que o que você quer é que, no mínimo, se aquele caixa está sendo queimado, o founder tenha controle disso. Então, se ele tiver que parar de queimar daqui 3 meses, de certa forma, você quer que ele saiba como fazer isso e não queime... Porque, por exemplo, uma coisa é você, sei lá, diminuir teu investimento em produto, num produto novo que você está tentando colocar, num canal que você está testando, e beleza, você volta ali para uma margem interessante, né? E para de queimar. Outra coisa é você queimar para pagar salário e ter uma estrutura super inchada, né? Talvez a segurança que o VC queira seja essa. Pô, Edson, deixa eu queimar um pouco aqui para... Não deixa, né, essa palavra, mas Edson, vou queimar aqui para testar um novo canal. Vou expandir para Portugal, sei lá. Pô, beleza. Eu acho que você tem o controle, de certa forma, daquilo. Sua operação, ela tá controlada. Você está fazendo uma nova aposta. Agora, puta, se eu precisar cortar isso, eu corto na hora, daí a minha empresa vai continuar no patamar que ela deveria. Acho que talvez seja essa a segurança que você espera, né? Queime, mas queime sabendo que se precisar parar de queimar, você consegue parar de queimar muito rápido, né? É exatamente esse o algoritmo que a gente busca. E a segunda derivada desse algoritmo é produtividade humana. Se eu sei que cada pessoa que eu contrato vai vender 10 novos contratos por mês e eu não estou conseguindo gerar lead suficiente para trazer mais uma pessoa, eu paro de contratar. E aí eu paro de crescer e automaticamente eu break-even. Né? Então, de todo o dinheiro que se investe numa startup para ela crescer, 60% na média vai para marketing, vendas, atendimento. 30% para produto, 10% de D&A. Então, o headcount de marketing, vendas e atendimento é onde a gente gasta dinheiro numa empresa. Então, se eu tenho causa e efeito dessas 3 atividades, eu estou no manche. O controle de quanto crescer, como crescer, é meu, founder, não é do mercado. Legal. Uma vez o Cadu, né, que era o CEO da Nelway, ele me falou uma frase que ficou bem marcada. Não sei se você conhece ele, mas ele falou: pô, o investimento ele tem que ser combustível, né? Tem que ser combustível para acelerar aquilo que já funciona e não para você sair experimentando outras coisas, porque aí você tem um controle, né? É o que você falou. Se você tem controle do seu funil e você sabe que se você botar, exemplo, 100 mil por mês, você vai ter tanto de venda, e você tem a segurança que se você botar 200, 300 mil, você vai ter o resultado 2, 3 vezes maior, porra, faz todo sentido para a tua ótica de VC você querer que esse cara coloque esse dinheiro, né? Porque você tá botando dinheiro na frente, está acelerando isso para ter um resultado previsível. Agora, vou pegar o teu dinheiro aqui, vou investir num novo canal que eu nunca fiz, nem sei se vai dar certo. Puta, aí você já tem um risco um pouco mais perigoso, né? É muito válido isso, e aí eu acho que vale a pena a gente separar o uso do dinheiro em duas possibilidades. A primeira é achar um product market fit. É válido captar, porque quando eu tenho dinheiro, eu tenho paz de espírito que me permite focar. Né? Quando eu estou fazendo bootstrapping, e eu adoro empresas com casos de bootstrapping, o desafio é, como a gente precisa sobreviver, às vezes a gente perde foco, às vezes a gente vende para personas diferentes, então é mais difícil focar no bootstrapping. Então, o dinheiro tem uma função no Product Market Fit que é focar. Depois que eu cheguei no Product Market Fit, é o que você falou, é alimentar a máquina de salsicha. Mas, depois que a máquina de salsicha está funcionando, eu vou precisar de outros Product Market Fits. Não é um só. Eu preciso de 10. E o número são 10, porque cada Product Market Fit me dá mais ou menos 10 milhões de dólares de ARR. Então, essa máquina de descoberta, ela tem que continuar sempre. E ela sempre vai custar mais ou menos de 500 a 1 milhão de dólares. Sempre. Então, eu tenho que ser bom de Product Market Fit e ser bom de máquina de salsicha. Essas duas coisas, empilhadas uma da outra, é que faz uma empresa de 100 milhões de dólares de ARR. Legal.
Então, enquanto você tem o primeiro produto que já está validado, você já deveria estar olhando para fazer MVPs, testar novos mercados, uma nova solução e fazendo essa maquininha. Claro que quando você está fazendo o primeiro, né, é muito mais sensível, porque, porra, você nunca fez, né? Mas, pô, para fazer o segundo é mais fácil, você já tem um público, você já tem um canal, né? Obviamente, não sei qual é a tua visão, mas talvez seja muito mais inteligente você fazer uma nova solução para o mesmo ICP do que você tentar focar um ICP totalmente diferente. Exemplo, seu primeiro produto é para áreas de marketing e vendas de empresas de tecnologia. Pô, talvez valha mais a pena você expandir para outros produtos dentro de áreas de empresas de tecnologia do que você querer abrir um produto para vender compliance, uma solução de compliance para banco. Tipo, né? Aí talvez seja um foco muito grande, uma falta de foco muito grande. Agora, pô, beleza, já vendo na área de marketing e vendas daquela empresa, desse perfil, legal, vou lançar uma solução aqui que eu posso vender na área de CS, na área de RH, né? E aí você já tem cliente, já tem canal e você consegue começar a cultivar ali um land expand, né? Talvez seja algo nessa linha. Exatamente. E é aí que entra o Founder Mode, né? Que é a capacidade do founder relembrar e fazer o time relembrar o que é achar Product Market Fit, porque o Product Market Fit é coisa de empreendedor, não é coisa que você contrate. Uhum. Exato. Porra, muito legal. Pô, Edson, que bate-papo legal, foi sensacional aí, acho que a galera que tem startup em todos os estágios deve estar com a cabeça fritando aí. Cara, acho que até é legal a gente trazer aí nosso CTA que a gente combinou minutos antes de entrar no ar, né? Não foi nada combinado antes, então, pô, para todo mundo que acompanhou esse episódio, vai acompanhar aí, todos os membros da comunidade, né? A SaaSBR Club aqui em parceria com a Astela vai fazer um Pitch Day aí. A gente vai trazer mais informações depois para vocês aí de como é que vai funcionar. Mas a ideia é a gente fazer um grupo seleto aí de founders que estão no estágio mais early stage preferencialmente, né? E a gente fazer um dia com um tempo limitado ali de pitch para todo mundo trazer. O Edson vai estar em conjunto, vai avaliar, vai olhar. Ele quer muito conhecer novas startups, né, o tempo inteiro, e acho que é um bom exercício para todo mundo que está aí também empreendendo, né, ter essa visibilidade. Então, enfim, fica o CTA aí, em breve todo mundo vai receber essa comunicação aí dessa parceria legal para a gente fazer uma dinâmica bacana com todo mundo. Muito legal, fiquei muito feliz com o convite, muito feliz de estar aqui. Conte comigo, que a comunidade precisar de conhecimento para poder, né, fomentar crescimento, sustentabilidade, vai ser um prazer ajudar. Sensacional, Edson. Valeu demais e a gente segue se falando aí para esses próximos passos. Valeu. Abração, valeu, até mais. Tchau, tchau.